Isso não é justo! Jimmy gritou, fechando seu grande Nintendo DS cinza. Você trapaceia! Eu lhe disse para nunca usar seu Blastoise. O nível dele é muito alto. Preston sorriu, embora a voz de Jimmy o fizesse olhar para a mesa de piquenique metálica do outro lado do playground, onde a Sra. Hinson estava sentada lendo um livro. Eu realmente não quero que ela tire o meu jogo de novo, ele pensou. Ele fechou seu DS menor e azul para que o adesivo da Pokébola aparecesse na frente e o enfiou entre as pernas, para o caso dela olhar para cima. Ninguém gosta de você, seu Pokémon esquisito, disse Jimmy. Seus membros tremeram e seu rosto ficou vermelho. Por um minuto, Preston pensou que Jimmy parecia uma versão vermelha do Hulk. Ele sentiu um sorriso se aproximando, mas o forçou de volta. Mas a tensão alertaria a Sra. Hinson. Jimmy apenas ficou em cima dele, punhos cerrados, mas finalmente foi embora. Preston suspirou, enfiando o sistema de jogo no bolso. As crianças brincavam de Shark, na caixa de areia, e balançavam umas às outras nos balanços. Preston suspirou, olhando para eles, mas depois se virou. Afinal, ele tinha muitos amigos, Pokémon. Então, ele limpou a sujeira de sua camisa Pokémon com Ash e Pikachu e sentou-se sob a árvore mais próxima da floresta nos arredores do playground. Bolotas se escondiam no solo dourado e laranja, coberto de folhas, e enquanto Preston se sentava, suas costas raspavam o tronco da árvore. O menino lançou outro olhar para o professor antes de tirar o DS do bolso do short. Ele abriu e apertou o botão liga-desliga, mas parou quando viu algo com o canto de olho. À primeira vista, parecia uma mancha amarela. Embora quanto mais Preston olhasse para ele, mais parecia um hipno. Preston piscou, esperando que a imagem desaparecesse, mas lá estava ela, balançando seu pêndulo, uma pedra cinza com um centro oco preso a uma corda, para frente e para trás. Suas orelhas de gato se animaram e um nariz comprido estava aninhando entre os dois olhos semicerrados. Oh, Preston disse, colocando seu DS no chão e levantando-o lentamente. O hipno estava sentado como estava, observando seu pêndulo ir e vir. Preston rastejou em direção a ela, certificando-se de que seu pé subisse alto o suficiente e caísse suavemente para não fazer barulho. Sempre que o Pokémon olhava na direção de Preston, ele se lançava atrás da árvore. Eles são reais! Eu sabia! Se eu tivesse uma Pokébola! Quanto mais perto o menino chegava, mais ele notava algumas coisas sobre Hypno. A primeira era que o rosto do Pokémon parecia áspero e parecido com papel, quase como se fosse feito do que a Sra. Hinson nos ajudou a fazer nossas máscaras de Halloween? Papel machê. E seus olhos eram mais recuados, como embora Hypno usasse uma máscara. Sua pele parecia mais uma camisa amarela de manga comprida e calça, mas ele não usava sapatos. Ele meio que parece um Hypno, pensou Preston. Mas ele não pensou mais do que percebeu que tudo parece diferente em um desenho animado do que da realidade. Como Tom e Jerry pareciam mais patetas do que um gato e rato comum. O pé de Preston caiu em um galho. O pedaço de madeira quebrou com um estalo retumbante. O Pokémon olhou para o menino e o pêndulo parou. Preston congelou. Uma brisa parecia afastar os sons das outras crianças. Então parecia que apenas o menino e o Pokémon permaneceram. Ele esperava que o Hypno corresse, mas tudo o que fez foi inclinar a cabeça para o lado. Venha, criança. Venha comigo. Seguro e feliz você estará. O Pokémon cantou, embora sua voz esganiçada pouco mais alta que um sussurro. Os olhos de Preston se arregalaram. Você pode falar? O menino disse. Você nem mexe a boca. Eu sou um Pokémon do tipo psíquico, disse Hypno. Não preciso falar para falar. Com isso, ele levantou a mão e cutucou a cabeça. Ah, Preston disse. Fora de casa. Agora vamos correr. Hypno cantou mais uma vez, estendendo a mão. Com Hypno, você vai se divertir muito. Preston sorriu, dando um passo à frente. Finalmente ele tinha um Pokémon real e vivo. Ele poderia viver com Hypno e ajudar a treiná-lo. Talvez eu possa até pegar mais Pokémon com a ajuda de Hypno. Preston! Os olhos de Hypno se estreitaram dentro de seus buracos profundos,
A Sra. Hinson estava com as mãos em volta da boca, chamando pelo menino. Preston levantou a mão e se virou para seguir as outras crianças de volta à escola primária. Quando ele olhou para trás, Hypno havia desaparecido. Preston pegou seu DS e correu de volta para a aula com seus colegas, embora seus pensamentos permanecessem no playground. Quando a turma seguiu com o dia, revezando-se em atividades como desenhar ou jogar jogos de matemática, Preston se esgueirou até a janela e olhou para a floresta. Não havia nada além de árvores balançando. Sra. Hinson, burra, pensou o menino. Ela assustou o Hypno. O pensamento fez seus olhos lacrimejarem, mas ele os forçou de volta. Ele não choraria. Preston piscou algumas vezes, mas quando ele abriu os olhos novamente e os focou, bem na beira das árvores, ele percebeu Hypno, parado com uma ligeira inclinação, balançando seu pêndulo para frente e para trás. Você é um idiota do cacete! Preston ouviu sua mãe através das paredes de seu quarto. Ele aumentou o volume do jogo, deitando na cama e segurando o console acima da cabeça. Por quê? Por que eu quero deixar este lugar? Seu pai disse. Preston colocou seu DS de lado e olhou para o relógio em sua mesa de cabeceira. O relógio na mão de um Pikachu de plástico marcava 10 horas e 34 minutos, em números que brilhavam no escuro. A música tocava no jogo, embora ele ainda ouvisse seus pais como se estivessem na mesma sala. Então, você quer levá-lo embora? O único lugar em que ele cresceu? Você quer tirá-lo disso? Ele só tem 8 anos, pô! Preston tirou sua colcha de Pokémon, permitindo que seus olhos se ajustassem depois de jogar seu videogame por quase 3 horas seguidas. Pôsteres de Pokémon cobriam as paredes. A única coisa que os separava eram lascas de parede azul clara. Ele pensou em colocar um filme. Talvez isso pudesse ser mais alto do que a luta. Mas, novamente, ele deveria estar dormindo. Talvez pudesse desenhar, mas precisaria de luz. Brincar com suas figuras de ação? Não, fazia muito barulho e precisava de luz também. Então ele apenas suspirou, pulou de volta para a cama e se enfiou de volta nas cobertas. Preston segurou o DS de volta sobre sua cabeça, a luz do jogo permitindo que ele visse os punhos de seu pijama de lã Pokémon. Amanhã será melhor, pensou. É Halloween e a viagem de campo para as cavernas. Um sorriso rastejou em seus lábios. Então, percebeu que seu jogo era o único barulho que ouvia, e seu corpinho tenso relaxou. Como se fosse uma deixa, ele sentiu suas pálpebras ficarem pesadas. Preston moveu a mão para desligar o DS, mas parou. Ele colocou seu jogo em pausa e então abriu seu Pokédex, um compêndio de todos os monstros que ele havia capturado no jogo. Ele percorreu a longa lista até o cursor destacar o Pokémon número 96. Um Hypno apareceu na tela, com sua pele amarela, olhos vesgos e pêndulo nas mãos. Preston leu a descrição. Ele carrega um dispositivo semelhante a um pêndulo. Houve uma vez um incidente em que levou uma criança que hipnotizou. Eu gostaria que você me levasse embora, disse Preston. Ele desligou o jogo, colocou-o na mesa de cabeceira e fechou os olhos. Tudo bem, todos, disse a Sra. Hinson. Tome cuidado, essas cavernas podem ser muito perigosas, então fique atrás de mim e observe por onde você anda. Preston foi até o final da fila de crianças, olhando para os pinheiros imponentes ao seu redor. A luz dourada do outono brilhou através das folhas, e o cheiro de grama e terra os encheu. Eles andaram em torno de um grande buraco no chão, que encontraram ao passarem, e era uma caverna. O dia brilhava por uma abertura no fundo, e as crianças esticavam o pescoço para ver a pedra cinza a 1 metro de distância. O terreno descia ladeira abaixo, e quando chegaram ao fundo, a boca da caverna estava pronta para recebê-los. A Sra. Hinson entrou com os outros a seguir. Todos eles esticaram o pescoço para ver o enorme buraco pelo qual haviam acabado de passar. Preston sorriu. Ele esperava que as cavernas fossem mais como são em seu jogo, marrons, geométricas, precisas. A Sra. Hudson murmurou algo sobre perceber como eles podiam ver a erosão desgastando a rocha. Preston não ouviu, mas apenas olhou para cima e ao redor. Seu olhar caiu para a abertura da caverna. Ele pensou ter visto um lampejo de amarelo na floresta. Por volta do meio-dia, a turma tirou seus almoços. Preston encontrou um pedaço de chão particularmente frondoso e se sentou. Ele estendeu a lata, lancheira Pokémon que havia retirado do ônibus, e abriu. Dentro havia um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia, recheado em um saquinho, e uma caixa de suco de maçã Minute Maid.
Ele suspirou. Por que a mamãe continua fazendo o mesmo almoço? No entanto, Preston grunhiu e pegou seu sanduíche embrulhado em plástico. Psst. Preston olhou ao redor, procurando por quem o psst. Mas todos os outros não lhe deram atenção. Não poderia ter vindo de trás, ele pensou. Não havia nada além de bosques atrás dele. Mais uma vez, Preston suspirou. Provavelmente apenas para outra pessoa. Ele sentiu um nó apertar em seu peito. Preston olhou para cima, invejando todas as crianças que conversavam ou brincavam juntas. Era em momentos como esses que ele desejava ter seu jogo Pokémon. Psst. Meio atrás de uma árvore e meio escondido pelos arbustos verdes estava Hypno, com sua postura curvada e balançando seu pêndulo. Preston sorriu, e depois de ter a certeza de que ninguém estava olhando para ele, aproximou-se dos arbustos. Olá, criancinha, disse Hypno, inclinando a cabeça para a esquerda como um pássaro. Oi, Hypno, disse Preston, tentando manter a voz baixa. Por que você fugiu ontem? Eu não gosto de adultos me vendo. Disse Hypno. Por quê? Eles não gostam de Pokémon. Oh, Preston disse, balançando a cabeça. Não admira porque a Sra. Hinson estava sempre tentando tirar seu jogo Pokémon. Qual é o seu nome, pequena criança? Eu sou Preston. Preston Michaels. Bem, Preston, ele disse. Eu tenho algo para te mostrar. Hypno gesticulou para trás com a mão livre e então se virou e caminhou para a floresta. Preston olhou para trás. Como sempre, a atenção de todos estava em todos os lugares, menos nele. Ele se virou e seguiu seu Pokémon pela folhagem. Os arbustos se agarravam ao jeans de Preston, fazendo parar de vez em quando para arrancar as pernas do mato. Hypno andava na frente, o braço direito sempre estendido balançando o pêndulo. O cheiro de raiz molhada fazia o nariz de Preston enrugar toda vez que ele quebrava uma erva grande. O suor se formou na ponta de seu nariz. Ele continuou tendo que enxugá-lo e empurrar os óculos para cima. Levou apenas 5 minutos de caminhada antes que os dois entrassem em uma pequena clareira. Hypno parou na frente de um buraco no chão. Um como Preston tinha visto mais cedo naquele dia, mas menor. Talvez apenas 1 metro de comprimento e largura. O menino olhou por cima do ombro. Ele podia ver a classe e a Sra. Hinson além das árvores e folhagens. Os ombros de Preston caíram um pouco. Ninguém está mesmo sentindo minha falta. O garoto forçou um soluço que parecia estar tentando forçar seu caminho para cima, e então se virou para ver Hypno ainda olhando para baixo. Preston olhou para o buraco. Parecia profundo e escuro. O cheiro de terra molhada e algo mais veio dele. Preston torceu o nariz. Que lugar é esse? O menino perguntou. É a minha casa, disse Hypno. Pela primeira vez, Preston notou que a voz do Pokémon parecia abafada. Por que você mora em um lugar assim, Hypno? Não tenho dono. Disse Hypno. Não tenho para onde ir. Nem eu, disse Preston, embora sua voz soasse pequena. Lá estava ele de novo, aquele caroço em seu peito. Ele queria ser uma das crianças com quem os outros brincavam. Ele queria ser um dos garotos cujos pais nunca brigavam e prestavam atenção neles. Lágrimas deslizaram por suas bochechas. Ninguém me ama. Hypno te ama, disse Hypno, inclinando-se para olhar Preston no rosto. O menino podia ver cada cume no rosto de máscara do Pokémon. O lábio de Preston tremeu, e ele passou os braços ao redor de Hypno. Estou tão solitário, disse Preston, abraçando o Pokémon com mais força. Hypno acalmou o menino, acariciando a cabeça de Preston com a mão livre. Oh, criança, por favor, não chore. Hypno não machucaria uma mosca. Hypno cantou, sua voz esganiçada acalmando o menino. Seja livre para brincar. Seja livre para brincar. Venha comigo para a minha caverna, para ficar. Preston se afastou, olhando de volta para a caverna. A visão disso fez seu estômago revirar. Mas está tão escuro, ele disse, sua voz ainda trêmula. E tem um cheiro estranho. Está tudo bem, Preston, disse Hypno, acariciando a cabeça do menino. Eu usei meus poderes psíquicos para manter as pessoas más afastadas. Mas quando estivermos lá embaixo, você vai se divertir muito.
Há muitas crianças da sua idade lá embaixo. Todos nós queremos jogar com você. Preston olhou nos olhos verdes lamacentos de Hypno e sorriu. Ele deu um passo para trás, enxugando as lágrimas. Ok, disse Preston. Vamos lá. Hypno ergueu seu pêndulo e o balançou para frente e para trás. Agora olhe para mim. O pingente chama. Hypno cantou. O mundo escureceu ao redor da visão de Preston enquanto ele seguia o pêndulo. Os sons das outras crianças, os cheiros da caverna à sua frente e o vento que roçava sua pele se extinguiram. Era como se Preston e Hypno fossem os únicos dois no mundo inteiro. Para frente e para trás, suas pálpebras caem. As pálpebras do menino caíram e ele adormeceu. Preston tentou mover seus braços, mas algo o segurou ao seu lado. Ele resmungou, movendo a cabeça para frente e para trás. Tentou mover os pés. Também estavam amarrados. Preston respirou fundo, mas tossiu. Aquele cheiro ruim, ele pensou. É tão forte. Então ele se lembrou de qual era o cheiro. Lembrou-se de uma época em que ele, sua mãe e seu pai eram felizes, juntos e iam à praia, parques temáticos ou piqueniques. Uma vez, eles cruzaram com um filhote morto, e o pai de Preston saiu do carro e o moveu para o lado da estrada. Preston tinha saído, mas teve que voltar. Ele se lembrou daquele cheiro. Aquele cheiro doce que o fez fazer careta. Cheiro de decomposição. Preston tossiu novamente. Hypno, disse ele. Onde você está? Não houve resposta. O calor percorreu o corpo de Preston. Os pequenos pelos em todo seu corpo se eriçaram. Ele sabia que tinha que abrir os olhos, mas com aquele cheiro e Hypno desaparecido, o que ele iria encontrar? O menino tremeu e gemeu. Respirou fundo, forçando-se para não engasgar. Conseguiu abrir os olhos. Pouca luz iluminava as paredes da caverna, onde os que o menino não tinha visto mais cedo, naquele dia, pareciam cinza. Esses pareciam pretos. Águas escorriam da rocha, fazendo um som de mergulho cada vez que uma gota caía. Ele então tentou se mover novamente, embora as cordas cortassem seu corpo nu. O chão duro fez suas costas doerem. Embora o ar estivesse quente, Preston ainda tremia. Socorro! Ele gritou, mas parou quando viu o resto da caverna. Ossos e roupas espalhavam-se pelo chão. Uma camisa da Barbie de menina, um pequeno gorro com semínole costurado nele. Eu só quero minha mamãe e meu papai. Quero ir para casa. Lágrimas inundaram seus olhos, e ele lutou mais e mais. Socorro! Ele gritou. Enquanto ele se debatia para frente e para trás, o olhar do garoto encontrou Hypno. A silhueta curvada do Pokémon curvada sobre uma lanterna acesa. Eu quero ir para casa, Hypno, Preston disse, suas lágrimas vazando em sua boca. Me leve para casa, não gosto daqui. Ah, criancinha, você não pode ir embora, disse Hypno com a voz baixa, mas mais estridente do que antes. Sua voz fez o menino estremecer ainda mais. Por você, suas famílias vão sofrer. Mente se desfazendo pelas costuras, permitindo-me assombrar seus sonhos. Por favor, disse Preston. Hypno se levantou. Ele balançou o pêndulo para frente e para trás, mas parecia brilhar na penumbra. Cada vez que atingia a luz, fazia Preston apertar os olhos. Hypno se aproximou. Não chore, Preston, disse Hypno, falando na mesma voz baixa e esganiçada. Preston tentou rastejar de volta. O sangue escorria por seus braços e pernas. Não chore, não chore. É hora de você dormir, cantou Hypno. Sua voz aumentou enquanto ele cantava, fazendo Preston gritar mais alto. Os olhos de Hypno se arregalaram, embora apenas um pouco deles fosse visível pelas fendas dos olhos. Filhinho, você não foi inteligente. Agora você vai ficar comigo para sempre.